Shalom a todos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Antônio, a qual nós vamos iniciar aqui o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, né? Nós temos essa revistinha aqui, uma revistinha a qual está nos orientando e falando sobre triunfando, né? Sobre as batalhas e adversidades da vida. É interessante, meu querido, que nós, estudando cada lição, nós viemos a adquirir um certo conhecimento, né? Certo conhecimento para que nós podemos aprender e usar no nosso dia a dia. Isso é na lição 11, né? Acredito que alguns estão acompanhando esta lição, e a lição 11, a qual está: Jesus Cristo é poderoso para solucionar problemas extremos. O nosso texto áureo, né? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, né? Está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 41. E a verdade aplicada: não devemos temer nada, pois Jesus é suficiente, poderoso para nos fazer vitoriosos. Olha que interessante, meus amados. Jesus Cristo, ele é poderoso, suficiente, né? Para nos livrar de todo mal. Não só a mim, mas todos aqueles que acreditam, que confiam na sua palavra, né? O objetivo da lição desse trimestre é apresentar o poder de Deus sobre as forças da natureza, ou seja, apresentar o poder de Jesus sobre as forças da natureza. Apresentar o poder de Jesus sobre as forças do mal e mostrar que Jesus não mudou. Louvado seja Deus. O texto de referência, irmãos, está no Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 37, 35 a 39. Vamos dar uma lidinha? Todos que tiverem podem acompanhar conosco. Olha só. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus, Jesus, estava num barco. Louvado seja Deus. A introdução da nossa revistinha está dizendo: seja qual for a adversidade que aparecer diante de nossos caminhos, Jesus tem poder sobre tudo e sobre todos. Basta a cada um de nós confiar nele. Jesus tem o poder sobre tudo e sobre todos, né, nas nossas adversidades cotidianas. Louvado seja Deus. E o tópico 1 diz: o poder de Jesus sobre as tempestades. Quando Jesus repreendeu a tempestade do mar da Galileia, os discípulos ainda estavam crescendo no conhecimento acerca dele. No Evangelho de Marcos 41. As tempestades da vida servem para que reconheçamos a ação e o poder de Jesus sobre as adversidades. O tópico 1 nos está dizendo sobre a ordem de Jesus. No Evangelho de Marcos, irmão, capítulo 4, versículo 35, Jesus dá uma ordem direta aos seus discípulos para ir à outra margem do mar da Galileia.
Henry Daniel Rops afirma: não raro, no Mar da Galileia ocorria tempestades no inverno, o vento cadim, frio e seco, que torna o ar claro como um cristal, baixando a temperatura a cerca de 18 graus numa só rajada. Olha que interessante, igreja. Provoca uma espécie de redemoinho quando sopra sobre o mar, detonando a dificuldade em ultrapassá-los. Os discípulos obedeceram à ordem do mestre. Olha que interessante, que temos que estar pronto para obedecer. E os discípulos obedeceram à ordem do mestre, mas isso não os isentou de passar por uma tempestade. Assim também é a vida do crente. Muitas vezes, ao seguir Jesus, passarem pela tempestade, mas a grande diferença é que não estaremos sozinhos. Ele está conosco no barco da nossa vida. Olha que interessante, irmão. Jesus pediu para os discípulos atravessassem o mar, né, da Galileia. E naquela travessia, um grande mar, uma tempestade se levantou. Uma grande tempestade se levantou contra os discípulos. Só que eles foram obedientes. E quando você é obediente à palavra do Senhor, e Deus declarou para você seguir, então fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquilo. Nada vai te abater. Nada vai te parar. A tempestade não vai ter poder sobre a tua vida, ainda que ela venha se levantar 2, 3, 4, quantas vezes quiser, né? A Bíblia fala que a diferença é que nunca estamos sozinhos. Acredito eu que vocês conhecem na Bíblia que Jesus deixou declarado para mim e para você. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Irmãos, se Jesus está presente, alguma coisa vai acontecer de bom na nossa vida. Mas ainda que ele esteja presente, não, eu e você não estamos livres de passar por tempestade. Não. Eu e você nós não estamos livres de passar por dificuldades, por problemas, de jeito e maneira. Certo? Por quê? Porque ele nos permite que passamos por isso para adquirirmos confiança, adquirirmos experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo e depender dele, né? Sempre dependendo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obedeça a Deus, irmãos. Aqui está falando que devemos obedecer a Cristo. Obedeça, ainda que pareça que tudo vai desmoronar, ainda que pareça que tudo não vai dar certo, ainda que pareça que o mar vai levar o seu barco, vai acabar com a sua vida. Obedeça a Deus. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele colocar as tuas mãos. E aonde Ele colocou as mãos dele, não venha colocar a sua, meu querido. Obedeça a voz do Mestre. Amém? Vamos lá para o nosso segundo tópico. Jesus também estava no barco. Olha que interessante. Mesmo com a presença de Jesus no barco, os discípulos não estavam isentos de enfrentar uma grande tempestade. Na Escritura, as águas muitas vezes simbolizam a morte. Logo, o mar aqui representa o caos primordial que tenta destruir a criação de Deus. O mar também representa a adversidade e o perigo. Na passagem, o mar e o vento se opõem veementemente ao barco dos discípulos. A vida deles estava em risco. Jesus prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, mas também disse que no mundo teríamos aflições. Olha que interessante, meus queridos, olha que interessante. Muitas vezes na Bíblia o mar, a água, representa batismo, mas em outras também representam perigo. Nós temos aqui o Mar Vermelho, lá em Êxodo 14, versículo 16, se não me engano, diz que Moisés estava diante daquele Mar Vermelho, e não teria condições de passar. Então significava perigo para eles. Mas quando Deus nos ordena e quando Jesus está próximo, fica tranquilo. Fica tranquilo. Jesus diz também que nós, no mundo,
teríamos aflições, passaríamos por aflições. Mas eu vou te contar um segredo, talvez você não saiba, Ele venceu o mundo. Jesus venceu a morte para que você não viesse morrer. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz que Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Ele é o dono da vida. Ele se entregou na cruz do Calvário. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E foi a primícia da ressurreição. E o próximo será eu e será você. Deus vos abençoe. Amém? Vamos para o terceiro tópico. Jesus repreende o mar e o vento. A cena em que Jesus apazigua a tempestade é icônica nos evangelhos. Ao ordenar ao mar que se cale, Jesus amordaça-o, pois tentava devorar o barco. O mar fica inativo diante do poder de Jesus. Ao vento, ele manda se calar. Com isso, podemos observar que tanto o vento quanto o mar reconhecem a autoridade de nosso Jesus Cristo e obedecem. Enquanto Jesus está inativo, dormindo sobre um travesseiro, a tempestade tenta engolir o barquinho. Mas quando Jesus se torna ativo, tudo e todos têm que se submeter à sua vontade. Jesus se importa conosco. E muitas das provações servem para testar a nossa fé. Marcos 4:40. Que interessante, meus queridos. Jesus repreende o vento e o mar. Sabemos que tudo está no controle do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo está no controle do nosso Deus poderoso. Podemos até passar por dificuldades e aflições, a qual é a permissão dele, a qual é a permissão do nosso Deus. E mesmo ele do nosso lado, ele permite que a tempestade, que a luta venha sobre ti, mas ele tem um limite. Tem um limite. Não vai até nos matar, nos afogar. Não. Tudo está no controle de Deus. Ele está observando tudo. Tudo está no poder. Então ele deixa aí até um certo momento. Até um certo momento. E nesse certo momento, nada vai nos atingir, irmãos. Nada vai estar diante de nós para nos abater. Amém? Então nós entendemos esses três tópicos. Jesus tem poder sobre as forças da natureza, sobre o caos e tudo que se apresenta para nos destruir. O que aprendemos nesse momento agora foi que Jesus está no controle de tudo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer a Ti neste momento, ó Deus Santo, por esta oportunidade de podermos estar aprendendo um pouco mais com o Teu Espírito Santo e que o Senhor venha abençoar aqueles que ouviram, que o Senhor venha abençoar aqueles que estão assistindo, que o Senhor venha, Papai, abrir a mente, Deus, ó Pai amado, repreendendo o mar, repreendendo a tempestade, repreendendo o vento e o caos. Pai, abençoa essa família que está ouvindo. É o que nós te pedimos nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.